qual é a maior herança deixada pela imigração alemã em Santa Catarina? A religião foi uma coisa muito forte para eles, do respeito também à questão divina. Numa terra desconhecida, eles recomeçaram sob muitas dificuldades. O Estado foi uma entidade muito distante da vida dos colonos, ao menos inicialmente. Apesar de tudo, mantiveram suas tradições. Wie geht's? Wie geht's? Gut. Gut. Ich bin hier in der Schule. O que faz uma nação? A língua é um dos elementos para constituir uma nação. Um povo, um território, uma língua. Da união em sociedade, eles garantiram a base para o desenvolvimento. As problemáticas de cada um foram discutidas ali. Era a sala de visita da colônia. Como alcançaram tudo isso? Talvez a maior herança que o imigrante deixa é o espírito do trabalho. Madeira por madeira, encaixe por encaixe. E a casa vai ganhando forma. Essa é uma técnica construtiva milenar. Segundo as últimas descobertas que fizeram isso há poucas décadas aí, o enxaimel ele surgiu no século I depois de Cristo, numa época que o Império Romano estava em contato com os germânicos. Esse estilo tem uma característica singular. As madeiras se conectam por juntas e em talhes precisos, criando uma estrutura robusta e resistente. Que não precisa de nenhum prego, é tudo encaixado. Você pode montar e desmontar várias vezes e é bem versátil. Pode ir desde uma simples casa até um castelo ou até uma igreja pode ser construída. Descendente de imigrantes alemães, a família de Paulo preserva essa tradição centenária. No galpão ainda é possível encontrar uma das poucas fábricas no Brasil que mantém viva a técnica do estilo enxaimel, legado dos imigrantes que chegaram ao país no século XIX. Com a ajuda de máquinas modernas que facilitam o corte da madeira, a fábrica é um exemplo de como a tecnologia pode se unir à tradição. Isso aqui permite que a gente continue fazendo tudo encaixado. Além do trabalho minucioso que permanece inalterado, a autenticidade da construção também está nas roupas do carpinteiro. Aqui, cada botão tem um significado. São 8 botões que representam as 8 horas de trabalho que um carpinteiro deve fazer por dia. O estilo arquitetônico resiste ao tempo sem perder a essência. Exemplos assim estão por todo o estado, nas mais diferentes áreas. São produtos que fazem parte do nosso dia a dia. Pentes, pincéis, vassouras. Uma infinidade de 1.500 itens que saem dessa fábrica. Ele foi um co-fundador da Tupi e depois trabalhou na Fundição Curitiba. E depois veio para São Bento porque ele tinha bronquite. E disse que São Bento é um lugar bom, de bom clima, para se curar. Encontrou aqui um senhor que entendia de escovas de dente. E meu avô encomendou as máquinas, comprou máquinas sem nunca ter feito uma escova de dente. Autodidata e visionário, Augusto Emílio Klimek deu vida a uma ideia que se tornaria a maior fábrica de escovas da América Latina. Mas como alcançar um feito tão grandioso? Eu acredito piamente que é pela seriedade, a transparência e fazer dar certo. E não desistir, eles têm uma persistência e vamos fazer dar certo. A empresa não apenas impulsionou o desenvolvimento social e econômico de São Bento do Sul, mas também promoveu avanços tecnológicos que transformaram a realidade local. Os nossos funcionários são apaixonados pelo que fazem. Isso é um jeito que a família, sempre fundadora, né, e os seus descendentes lideraram a empresa. Isso está hoje no DNA da Condor e tenho certeza que é um dos fatores do sucesso dela. Sem dúvidas, a paixão e o compromisso com o trabalho são parte do legado deixado pelos imigrantes. Eu acho essa junção muito legal, eu acho essa junção muito bonita, muito proveitosa, né? Você tem o alemão, você tem o técnico, você tem o
o metódico, você tem aquele que tudo tem que ser certinho, tudo tem que ser igualzinho. Nós temos também a junção do brasileiro, onde que não, vamos dar um jeitinho, nós vamos dar um jeito de resolver, onde que você tem uma visão muito mais otimista de tudo, né? O esforço de muitos está eternizado. Você já se perguntou por que a cidade Alfredo Wagner leva esse nome? Juliano é bisneto de Alfredo Wagner, o filho de imigrantes alemães nascido em 1871 em São Pedro de Alcântara, que teve grande contribuição na colonização da região. O pai contava que a mesa dele era enorme e nunca almoçava ou jantava sozinho, sempre tinha visitas. E outro ponto muito especial que a gente se orgulha da memória dele, ele não fazia acepção de pessoas. Era uma época que existia ainda muito preconceito racial e outras coisas do tipo. E para ele não, era o preto, o branco, o pobre, o rico, todos à mesma mesa, sem distinção. Isso o fazia uma pessoa diferente de muitos contemporâneos seus. Entre aqueles que deixaram sua marca no estado, destacam-se figuras públicas. Podemos falar de um Milton Sander, que foi um grande líder e um prefeito de Chapecó, reconhecido em todo o oeste catarinense. Como podemos falar do Nilson Wilson Bender, que foi um prefeito em Joinville, um grande prefeito, um homem que realizou muito naquela cidade. Podemos falar de nomes que se destacaram na política, como o ex-prefeito de Blumenau e ex-governador Wilson Kleinbin. Podemos falar de Heriberto Ilse e de Rui Ilse, que vieram de Criciúma, Zartenir Werner, no Alto Vale de Itajaí, ex-prefeito, ex-deputado, esses todos falecidos. Meu pai, Vitor Bauer, prefeito de Jaraguá do Sul. Aliás, o sobrenome Bauer foi trazido por duas famílias de imigrantes. Uma que ficou na região de Itajaí e outra que desembarcou em Desterro. Em Itajaí, por exemplo, existe um Paulo Bauer, que foi prefeito. Meu homônimo, ou eu, homônimo dele. Existe em Brusque um estádio chamado Augusto Bauer. No meu caso, a família teve muita atuação, não só em Águas Mornas e em Santa Isabel, mas também no Alto Vale do Itajaí. A história de Jefferson e Ana, que há 2 anos se estabeleceram em Nideggen, na Alemanha, é um exemplo vivo dessa conexão. Ao nomear sua filha Catarina, em homenagem ao estado de Santa Catarina, eles reafirmam o elo profundo com suas raízes. O nome dela, Catarina, é em homenagem ao estado de Santa Catarina. Na época que nós morávamos no Brasil, nós gostávamos muito de morar lá. E quando nós viemos para cá e acabamos tendo a sorte de ter uma filha, por que não botar um nome de Catarina em homenagem à terra natal dela? Até o meu pai fez essa brincadeira comigo. Poxa, agora vocês estão fazendo o caminho inverso dos teus antepassados, que vieram da Europa para o Brasil e agora estão voltando para a Europa. Então, nós quisemos manter a raiz dela. Da mesma forma que nossos antepassados, eles foram para o Brasil, eles mantiveram tradições, mantiveram a cultura viva, nós fizemos a mesma coisa agora na vinda para cá. Um belo ciclo de heranças que se perpetuam, atravessando continentes e gerando laços que nunca se desfazem.